Desde o século XVI, o nome de Nostradamus volta à tona sempre que crises e eventos globais abalam o mundo. Suas palavras, marcadas por enigmas e simbolismos, seguem sendo tema de discussões intensas. Como teria ele, já em 1555, previsto acontecimentos que só ocorreriam séculos mais tarde? Em suas predições, Nostradamus fala sobre guerras devastadoras, epidemias, crises financeiras e transformações profundas na ordem mundial. Será possível que as profecias dele para 2025 estejam começando a se concretizar? Se você aprecia conteúdos como este, inscreva-se clicando abaixo. Os escritos de Nostradamus são conhecidos pela ambiguidade, permitindo diversas interpretações. Mas essa flexibilidade não elimina o desconforto de que ele teria vislumbrado momentos críticos da nossa história. Nas suas quadras, Nostradamus mencionou o surgimento de figuras tirânicas como Napoleão e Hitler e previu pandemias e revoluções que mudariam o rumo do mundo. A conexão entre essas previsões e o contexto atual faz com que mais pessoas revisitem suas palavras com mais atenção. Mas o que torna Nostradamus tão atual? Ele alertou sobre colapsos financeiros, conflitos entre grandes potências e catástrofes naturais que abalariam o planeta. É quase inevitável traçar um paralelo entre o cenário global e suas previsões, incluindo a instabilidade política, os conflitos em ascensão e desastres climáticos de magnitude inédita. Mais impressionante ainda é que muitas dessas previsões convergem para o ano de 2025. A questão que fica é: seriam essas coincidências ou há algo mais? A sensação de que vivemos tempos cruciais é real, e cada novo evento parece encaixar-se em um quebra-cabeça anunciado por ele. Contudo, esta não é a única questão que desafia nossa compreensão. Em breve analisaremos outras previsões que, ao que tudo indica, já começam a se materializar. Nostradamus falava sobre um mundo que seria sacudido por revoluções e crises entre líderes, com nações sendo levadas à instabilidade e grandes potências enfrentando divisões internas. Suas quadras mencionam a queda de líderes, traições entre aliados e uma turbulência política que abriria espaço para novos tiranos. Isso soa familiar? Nos últimos anos, golpes de Estado e grandes protestos têm abalado várias regiões. Na África Ocidental, presenciamos diversos golpes militares, enquanto na América Latina e Oriente Médio, movimentos populares derrubaram governantes. No Ocidente, escândalos políticos corroeram a confiança pública e líderes são desafiados não apenas pela oposição, mas também pelas crises econômicas e sociais. Isso nos leva a refletir. Nostradamus já teria antecipado essa onda de instabilidade? Outro ponto preocupante é a possibilidade de que a ordem global, até então sustentada por alianças sólidas, comece a se fragmentar. Em uma de suas quadras, Nostradamus menciona traições e rompimentos entre grandes reis e alianças desfeitas. Olhando para o cenário atual, temos exemplos claros. Organizações e tratados internacionais, como a OTAN e o G7, enfrentam pressões internas, e os conflitos comerciais entre nações só aumentam. Seria essa a fragmentação política prevista por Nostradamus? Além disso, ele descreveu uma era em que novos tiranos emergiriam em meio ao caos. É fácil ver semelhanças com regimes autoritários que ganham força em várias partes do mundo. Líderes populistas, que prometem ordem em meio à desordem, conquistam apoio enquanto sociedades divididas se tornam mais suscetíveis à manipulação. Isso ecoa diretamente nas palavras de Nostradamus, que sugere que em tempos de crise, o poder tende a recair sobre os mais audaciosos. Essa instabilidade política não parece um evento isolado, mas sim um processo contínuo. E, se as previsões estiverem certas, 2025 poderá ser um ano decisivo, onde tais crises podem alcançar seu ápice. Mas as preocupações não se limitam à política. Vamos agora explorar outra previsão, igualmente inquietante: uma crise econômica global de proporções alarmantes. Estaríamos à beira de um colapso que Nostradamus já antecipou? Em suas profecias, ele fala sobre uma grande crise econômica, onde falências, fome e disputas por recursos se espalhariam. Essas palavras parecem ressoar mais forte à medida que nos aproximamos de 2025. Nostradamus teria previsto
a atual instabilidade financeira e os problemas econômicos que já começam a surgir? Comente abaixo se conhece outras previsões dele e compartilhe sua opinião. O cenário global é, de fato, preocupante. Os níveis de endividamento mundial estão elevados, as taxas de juros continuam subindo e várias economias estão à beira da recessão. Alguns bancos importantes já faliram, como ocorreu nos Estados Unidos em 2023, e outros enfrentam dificuldades para manter a estabilidade. A inflação persiste em muitos países, elevando o custo de vida e afetando milhões. Nostradamus escreveu que uma crise de valores abalaria economias, e muitos acreditam que estamos presenciando exatamente esse momento. Outro aspecto alarmante é a fragilidade do sistema financeiro mundial. Cadeias de suprimentos globais ainda sofrem com os efeitos da pandemia e das tensões geopolíticas, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Problemas de abastecimento e a volatilidade do setor de energia adicionam pressão sobre economias já fragilizadas. Estaríamos enfrentando a tempestade perfeita descrita por ele? Em suas profecias, Nostradamus também menciona uma desigualdade crescente, onde a concentração de riquezas nas mãos de poucos geraria conflitos sociais e instabilidade. De fato, nunca houve uma disparidade tão grande entre ricos e pobres. Protestos ao redor do mundo frequentemente refletem essa insatisfação com a desigualdade. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Estaríamos no início de uma transformação econômica inevitável? Um ponto de ruptura que ele já teria previsto? Há ainda outro detalhe que chama a atenção. Nostradamus falava de uma fase marcada pela escassez de recursos e desvalorização das moedas. As tensões que testemunhamos atualmente em disputas por petróleo, gás e alimentos parecem ser apenas o início de algo maior. Se suas previsões se confirmarem, 2025 pode se tornar o ano em que uma crise financeira global se consolidará, mudando o sistema econômico como o conhecemos. No entanto, essa é apenas uma parte do quadro. Em seguida, vamos nos aprofundar em algo ainda mais inquietante: os desastres naturais que Nostradamus também teria previsto. Entre suas profecias mais obscuras, Nostradamus descreveu catástrofes naturais de proporções imensas, trazendo sofrimento generalizado. Em suas quadras, ele mencionou enchentes, secas intensas, tempestades violentas e regiões que se tornariam inabitáveis. A cada dia, parece mais evidente que tais previsões estão se tornando realidade, com eventos climáticos extremos fazendo parte do nosso cotidiano. Em 2024, houve um crescimento expressivo na frequência e intensidade de fenômenos como furacões, incêndios florestais e enchentes. As ondas de calor chegaram a níveis recordes em várias partes do mundo, ameaçando milhões de vidas. Nostradamus referia-se a águas invadindo terras secas e incêndios devastando florestas. É quase impossível não relacionar essas descrições ao que estamos vivendo. Países como Grécia, Canadá, Brasil e Austrália enfrentaram incêndios fora de controle, enquanto a Europa, a Ásia e o sul do Brasil foram atingidos por enchentes devastadoras. O impacto das mudanças climáticas se reflete também na escassez de recursos essenciais. A produção agrícola tem sofrido bastante, e diversas nações já enfrentam dificuldades no abastecimento de água e alimentos. Nostradamus parecia antever um cenário de terras estéreis, onde a produção de alimentos seria insuficiente para a demanda crescente. Essa situação é agravada pela disputa por recursos naturais, colocando nações em conflito por água, gás e energia. Será que essa previsão de um futuro marcado pela escassez e desastres ambientais está se concretizando? Mais preocupante é que as mudanças climáticas não afetam apenas o meio ambiente, elas também amplificam crises sociais e políticas, exacerbando a desigualdade e impulsionando migrações em massa. Áreas vulneráveis estão se tornando inabitáveis, obrigando populações inteiras a buscar refúgio em outras regiões, algo que Nostradamus também sugeriu ao mencionar movimentos de massas. Cientistas alertam que, se nada for feito, a situação pode se agravar em 2025, com mais regiões sofrendo com a falta de água e a insegurança alimentar. Nostradamus não falou apenas da destruição. Ele descreveu uma transformação na forma como a humanidade trataria o planeta.
A pergunta que fica é: ainda temos tempo para evitar essa catástrofe? Ou já estamos apenas respondendo aos primeiros sinais do que ele previu? E se Nostradamus estiver certo, os desastres ambientais podem ser apenas o prelúdio. O pior talvez ainda esteja por vir, com o agravamento dos conflitos globais. Entre suas previsões mais assustadoras estão as que mencionam guerras devastadoras entre grandes potências. Nostradamus escreveu sobre um mundo dominado por ferro e fogo, imaginando cenários onde nações se lançariam em conflitos que causariam milhões de mortes. Seriam essas imagens reflexos das guerras passadas ou antecipações do que ainda pode acontecer? Quando analisamos o contexto geopolítico atual, é difícil ignorar certas semelhanças inquietantes. Vivemos em um momento de crescente tensão entre as principais potências globais. A guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou um impacto significativo no cenário mundial, reacendendo antigas rivalidades e abalando a economia global. Além disso, os atritos entre Estados Unidos e China, em âmbitos comerciais e militares, geram apreensão sobre a possibilidade de um confronto direto entre essas duas potências. Nostradamus falava de alianças traídas e de guerras em locais estratégicos, algo que vemos claramente nas disputas pelo controle do Pacífico e pela influência sobre regiões como África e Oriente Médio. O mais preocupante é que algumas dessas tensões envolvem o potencial uso de armas nucleares. Nostradamus parecia antecipar o surgimento de armamentos de destruição em massa, referindo-se a fogo que desceria dos céus, trazendo devastação em grande escala. As recentes ameaças envolvendo armas nucleares, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia e das disputas no Oriente Médio, aumentam a sensação de que uma crise militar sem precedentes pode estar se aproximando. As profecias de Nostradamus sugerem que o caos militar não se limitaria apenas a conflitos entre nações. Ele mencionava também conflitos internos, como guerras civis e revoltas. Atualmente, muitos países enfrentam divisões internas profundas, e a polarização política é mais intensa do que nunca. Protestos violentos, rebeliões e o surgimento de regimes autoritários criam um ambiente propício para uma instabilidade generalizada. Se Nostradamus estiver certo, 2025 poderá marcar o ponto em que essas tensões alcançarão seu auge. Ele falava sobre uma nova ordem emergindo após uma grande guerra, mas também deixava em aberto a possibilidade de um longo período de escuridão antes que qualquer estabilidade fosse restaurada. A sensação de que estamos nos aproximando de um evento de grandes proporções cresce a cada dia. No entanto, os conflitos militares são apenas uma peça desse quebra-cabeça. Nostradamus também previu uma crise global de fome e escassez de recursos, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Em suas profecias, Nostradamus descreveu tempos de severa escassez, imaginando um cenário em que a falta de alimentos levaria ao caos social e político. Suas palavras sobre povos famintos vagando e disputas por pão sugerem um futuro onde a escassez de recursos causaria conflitos e grande sofrimento. Quando observamos o cenário atual, parece que essas previsões estão cada vez mais próximas de se concretizar. A crise alimentar já é uma realidade em várias partes do mundo. O aumento dos preços dos alimentos e a interrupção das cadeias de abastecimento, provocadas pela pandemia e por tensões geopolíticas, empurraram muitos países para uma situação crítica. A guerra entre Rússia e Ucrânia, grandes exportadores de grãos, teve um efeito profundo nos mercados globais, dificultando o acesso a itens básicos e gerando inflação alimentar. Seria essa uma evidência das previsões de Nostradamus? Além disso, as mudanças climáticas têm agravado a produção agrícola em diversas regiões. Secas intensas, inundações e eventos climáticos extremos estão prejudicando as colheitas e reduzindo a disponibilidade de água potável. Nostradamus também mencionava que a terra se tornaria infértil e que a fome se alastraria por locais antes prósperos. Essa previsão parece mais próxima da realidade, já que até mesmo países desenvolvidos enfrentam desafios na produção e distribuição de alimentos. A escassez de recursos vai além da economia. Além de causar desequilíbrios econômicos, a escassez de recursos também gera tensões sociais. Nostradamus previu que a fome levaria a revoltas e a conflitos entre nações.
Especialistas já alertam que disputas por recursos naturais, como água e terras cultiváveis, poderão desencadear futuros confrontos armados. Essa competição por recursos já é visível em partes da África e do Oriente Médio, onde governos e comunidades lutam pelo controle de bens essenciais que se tornam cada vez mais escassos. Se 2025 realmente for o ponto de ruptura previsto por Nostradamus, o mundo pode enfrentar uma crise alimentar de proporções sem precedentes. Governos e organizações internacionais trabalham para implementar políticas que previnam o colapso, mas será que essas medidas serão suficientes? A crescente desigualdade e a concentração de recursos nas mãos de poucos apenas ampliam o problema. Se a profecia de uma fome global estiver de fato se cumprindo, que outras previsões inquietantes ainda estão por vir? A seguir, vamos abordar outro alerta de Nostradamus: o impacto da tecnologia sem controle e seus riscos para a humanidade. Em suas profecias, Nostradamus descreveu inovações que, em vez de trazerem avanços, acabariam fugindo ao controle humano, causando consequências imprevisíveis e perigosas. Ele falou sobre uma inteligência cega e instrumentos de poder que se voltariam contra seus próprios criadores. No contexto atual, essas palavras soam como uma clara referência ao avanço desmedido da tecnologia e às preocupações com a inteligência artificial e outros sistemas tecnológicos autônomos. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ideia distante e se tornou uma realidade em vários setores. Com os benefícios, surgiram também riscos importantes. Muitas atividades estão sendo automatizadas, o que impacta o emprego e compromete a privacidade. Especialistas alertam sobre o potencial de sistemas autônomos agirem de maneira imprevista, algo que Nostradamus parecia antecipar ao descrever uma época em que certos inventos superariam o controle humano. Estamos vivendo essa realidade. A preocupação com a inteligência artificial vai além da questão do emprego. Existe o temor de que decisões críticas, como operações militares, possam um dia ser entregues a máquinas autônomas. Nostradamus falava de instrumentos que decidiriam sobre vida e morte, o que faz pensar nas armas controladas por inteligência artificial e na automação de sistemas de defesa, como drones e robôs armados. A possibilidade de uma guerra onde o controle humano direto é limitado começa a se mostrar mais real. Além da inteligência artificial, outras áreas tecnológicas também levantam preocupações, como a manipulação genética e a vigilância em massa por meio de algoritmos. Nostradamus mencionava uma era em que a busca por conhecimento e poder criaria monstros, uma possível referência aos dilemas éticos da biotecnologia e da ciência sem limites. A manipulação genética de humanos e a criação de organismos artificiais são realidades em desenvolvimento, reacendendo o antigo debate sobre os limites que a humanidade deveria impor a si mesma. Essas previsões de Nostradamus indicam que a tecnologia pode não ser apenas uma aliada, mas também uma ameaça em potencial. Será que o que vivemos é apenas o começo? A cada inovação, novas portas se abrem, mas talvez algumas delas sejam impossíveis de fechar. Nostradamus parecia alertar que, em algum ponto, nossas criações poderiam escapar ao controle, criando um mundo mais arriscado do que o que conhecemos hoje. Ainda é possível evitar o pior? Ou estamos destinados a ver essa profecia se realizar? A próxima questão que Nostradamus abordou envolve um tema ainda mais sombrio: pandemias e doenças misteriosas que podem trazer novos desafios para a humanidade. Entre as previsões mais alarmantes de Nostradamus estão as pragas incontroláveis, que devastariam populações e colocariam o mundo em colapso. Ele falava de doenças que se espalhariam rapidamente e para as quais não haveria cura imediata, causando mortes em larga escala. Será que estamos vivendo isso com a pandemia de 2020 e o que mais pode nos esperar até 2025? A pandemia teve um impacto devastador. Milhões de vidas foram perdidas, economias pararam e os sistemas de saúde foram levados ao limite. Nostradamus parecia prever um cenário assim ao falar de uma doença invisível que se espalharia por diferentes regiões. A pandemia revelou nossa vulnerabilidade a doenças e a fragilidade das redes globais de saúde. Embora muitos acreditem que o pior já passou, cientistas e autoridades
alertam que novas pandemias podem surgir e talvez estejamos apenas no início de um ciclo mais longo de crises sanitárias. Além das pandemias, há também a preocupação com o uso de vírus e patógenos como armas biológicas. Nostradamus falava da possibilidade de pragas provocadas pela ação humana, o que muitos interpretam como um aviso sobre os riscos da biotecnologia moderna. Hoje, há debates em torno do perigo representado por laboratórios que manipulam vírus para pesquisas, levantando preocupações sobre acidentes ou até ataques biológicos intencionais. Estaria essa previsão se cumprindo diante de nós? Outro aspecto preocupante é o surgimento de novas variantes e doenças desconhecidas. Com o aquecimento global e a destruição de ecossistemas, patógenos antigos, que estiveram adormecidos por séculos, estão ressurgindo. Regiões antes congeladas estão derretendo, liberando bactérias e vírus que a humanidade jamais enfrentou antes. A combinação de mudanças climáticas, superpopulação e globalização cria as condições ideais para que epidemias se espalhem ainda mais rapidamente do que no passado. As profecias de Nostradamus apontam para 2025 como um ponto decisivo, onde uma nova doença ou variante mais letal pode surgir. A pergunta que fica é: estamos preparados para enfrentar essas ameaças? Ou estamos apenas reagindo tarde demais a sinais que ele já antecipava? A pandemia mostrou que a humanidade não está tão preparada quanto imaginava, e caso outra crise sanitária se instale, as consequências podem ser ainda mais graves. E qual seria o papel das religiões em um cenário tão caótico? Será que 2025 marcará o início de uma nova era espiritual? Nostradamus sugeriu que, em tempos de profunda crise, as instituições religiosas tradicionais seriam abaladas e passariam por grandes transformações. Nostradamus previu em suas quadras um colapso entre os líderes religiosos e um período de declínio na fé institucionalizada, como a conhecemos. Porém, ele também mencionou o renascimento de práticas religiosas tradicionais e a transformação de crenças espirituais. Estaríamos às vésperas de presenciar esse fenômeno. Nos últimos anos, diversas religiões e instituições tradicionais têm perdido seguidores em várias partes do mundo. Escândalos envolvendo figuras religiosas, uma crescente crise de confiança em instituições e a percepção de que a espiritualidade organizada não responde mais às necessidades das pessoas têm levado muitos a buscar alternativas de fé. Momentos de crises globais, como pandemias e conflitos, acabam intensificando essa busca por explicações e conforto fora dos moldes tradicionais. Contudo, o colapso das antigas instituições religiosas não implica o fim da espiritualidade. Nostradamus sugeriu que, com o declínio dessas estruturas, surgiriam novas crenças e formas de liderança espiritual. Isso pode estar associado ao crescimento de movimentos espirituais alternativos, focados em práticas holísticas e crenças que mesclam ciência e natureza. Práticas como meditação, astrologia e terapias espirituais, que aliam misticismo e ciência, estão ganhando força e podem representar o prenúncio de uma nova era espiritual. Outra previsão intrigante nas profecias de Nostradamus fala de um grande conflito religioso que precederia essas mudanças. Com o aumento das disputas ideológicas e das guerras culturais em diversas sociedades, a intolerância religiosa e a radicalização de algumas ideologias podem ser sinais de que estamos vivendo o momento de ruptura que ele previu. Além disso, o crescente envolvimento de líderes religiosos na política tem exacerbado as polarizações e alimentado conflitos. Será que 2025 marcará o fim das instituições tradicionais e o início de um novo ciclo espiritual? As profecias não deixam claro se essa transição será pacífica ou conflituosa, mas é inegável que estamos em uma encruzilhada espiritual. Vamos agora para outra previsão importante: a queda de grandes líderes políticos e o impacto dessa mudança para o futuro. Nostradamus sugeriu que líderes influentes perderiam seus postos em meio a crises intensas, inaugurando uma nova era política. Ele falava sobre o fim de reinados e uma época em que governantes perderiam o poder de maneira abrupta, muitos sendo traídos por seus próprios aliados. Se olharmos para a situação atual, vemos uma onda de instabilidade que parece confirmar suas palavras. Estaríamos vivenciando essa fase de transição que ele descreveu? Nos últimos anos,
figuras que pareciam inabaláveis passaram a enfrentar quedas e colapsos. Escândalos de corrupção, protestos de grande escala e divisões internas têm fragilizado governos ao redor do mundo. Na Europa, monarquias e líderes políticos enfrentam crises de popularidade e até abdicações inesperadas, como as recentes renúncias de reis e colapsos de coalizões políticas. Nostradamus falava de coroas que caíam e de tempos de incerteza que surgiriam a partir dessas transformações. Nas democracias modernas, líderes eleitos enfrentam uma desconfiança crescente. Nunca foi tão visível a tensão entre governantes e a população. Revoltas populares e movimentos de destituição, que já ocorreram na Europa e na Ásia, estão se tornando cada vez mais comuns. Nostradamus parecia prever que o poder político se tornaria frágil e que líderes cairiam não só por pressões externas, mas também devido a traições internas. Além disso, a profecia mencionava a ascensão de uma nova liderança inesperada após a queda dos grandes nomes. Isso pode significar o surgimento de figuras menos tradicionais, vindas de fora do cenário político habitual. Esse fenômeno já está em curso com a ascensão de líderes populistas e de outsiders, que encontram apoio no descontentamento popular e prometem mudanças drásticas para solucionar as crises. Será que essa é a nova ordem que Nostradamus profetizou? Com 2025 se aproximando, cresce a sensação de que estamos no limiar de uma transformação global. A grande pergunta é: estamos prontos para lidar com essa transição? Ou as quedas políticas que ele previu abrirão caminho para uma fase ainda mais instável? No próximo ponto, analisaremos outra previsão crucial: o fortalecimento das potências orientais e como isso pode impactar o equilíbrio de poder mundial. Nostradamus mencionou em algumas de suas quadras o surgimento de uma força vinda do Oriente que alteraria a balança de poder global. Ele descreveu tempos em que os antigos reinos do Ocidente perderiam influência e novas lideranças surgiriam em regiões até então subestimadas. Com o crescimento de países como China e Índia, essa previsão ganha um sentido impressionante. Estaríamos testemunhando o cumprimento dessa profecia? Nas últimas décadas, a China passou de uma economia emergente a uma superpotência, tanto econômica quanto militar. Hoje, o país rivaliza diretamente com os Estados Unidos em várias esferas. A influência de Pequim se expande em áreas como tecnologia, comércio e geopolítica. Nostradamus mencionava uma nova ordem que viria do Oriente, e muitos acreditam que ele estava se referindo ao crescimento da China e sua ambição de liderar o cenário global. Além disso, a expansão da iniciativa Belt and Road, conhecida como Nova Rota da Seda, e o aumento do poder militar chinês sugerem que estamos presenciando uma mudança radical na ordem mundial. Nostradamus previu que antigas potências do Ocidente perderiam espaço à medida que novas forças emergissem no Oriente. Será que essa profecia está se concretizando diante de nós e estamos prestes a ver um novo capítulo na história mundial? Nostradamus também previu um declínio das potências ocidentais, algo que já estamos presenciando. Economias do Ocidente enfrentam dificuldades em seu crescimento, instabilidades políticas internas e uma perda de influência em áreas estratégicas. Exemplos disso são a retirada militar dos Estados Unidos do Oriente Médio e a crescente polarização política na Europa e na América do Norte. Enquanto isso, o Oriente continua a ampliar sua influência, principalmente na Ásia e na África, fortalecendo parcerias e investindo em pontos estratégicos. Além da China, a Índia também desponta como uma potência em ascensão, com uma economia dinâmica e uma população jovem e numerosa, consolidando o Oriente como um dos principais protagonistas do século XXI. Nostradamus mencionou alianças inesperadas entre nações orientais, e muitos interpretam isso como uma referência às coalizões emergentes na Ásia, como as relações entre China, Rússia e outras nações. Estaria o mundo realmente vivendo o realinhamento global previsto por ele séculos atrás? A profecia sugere que 2025 pode ser o marco dessa nova ordem mundial, onde o Oriente assumirá o papel de liderança antes ocupado pelo Ocidente. Resta saber como o restante do mundo reagirá a essa transição. Será que a nova ordem global trará mais estabilidade ou novos conflitos? Estaríamos diante do fim de uma era
ou do início de algo completamente novo, entre os mistérios nas profecias de Nostradamus, destaca-se sua menção a datas críticas para a humanidade. Embora ele nunca tenha citado o ano de 2025 de forma literal, muitos estudiosos acreditam que ele descrevia um período que culminaria justamente neste ano. Estaria 2025 marcado como o ponto de convergência para as crises e transformações que ele vislumbrou? Vivemos tempos de transição em todos os aspectos: política, economia, clima e sociedade. Nostradamus falava de um momento em que velhas estruturas ruiriam para dar lugar a uma nova realidade. Observando o contexto atual, com governos instáveis, crises financeiras e desigualdade crescente, parece plausível que 2025 possa ser o ano em que essas forças atingirão seu ponto de ruptura. Muitos especialistas afirmam que 2025 será um ano decisivo. A guerra na Europa poderá se expandir, o Oriente pode consolidar sua posição de liderança e a crise climática pode desencadear eventos naturais ainda mais extremos. Nostradamus alertava sobre uma fase em que o caos governaria o mundo, antes que uma nova ordem pudesse emergir. Tudo indica que o próximo ano trará respostas fundamentais sobre se estamos rumando para um colapso ou para uma renovação. A relevância de 2025 reside principalmente nas decisões que serão tomadas agora. Nostradamus sugeriu que a humanidade enfrentaria um dilema, dois caminhos possíveis, um de destruição e outro de renascimento. Governos e sociedades estão à beira de escolhas críticas quanto às mudanças climáticas, aos avanços tecnológicos e aos conflitos globais. O sucesso ou o fracasso dessas decisões determinará se o futuro será marcado por progresso ou por sofrimento. Além disso, existe um sentimento coletivo de que algo significativo está para acontecer. As crises recentes despertaram uma urgência global, como se o mundo estivesse se preparando para uma grande mudança, exatamente como Nostradamus previu. Será que estamos prontos para enfrentar essa transformação? Ou 2025 ficará para a história como o ano em que tudo fugiu ao controle? A questão que surge é: como interpretar as profecias de Nostradamus? Seriam elas avisos para mudarmos nosso curso ou destinos inevitáveis que devemos aceitar? Suas previsões sempre provocaram debate. Seriam um alerta para evitar um futuro sombrio ou realidades que precisamos aceitar e enfrentar? Diante dos sinais, crises econômicas, mudanças climáticas, conflitos armados e transformações sociais, ignorar suas palavras parece arriscado. Talvez ele tenha antecipado as consequências de nossas escolhas, mas será que ainda temos tempo para mudar o rumo das coisas? A verdadeira pergunta não é se Nostradamus estava certo, mas se estamos preparados para os desafios que se aproximam. Suas profecias indicam que 2025 será crucial, mas são as escolhas que fazemos hoje que definirão se o futuro será de caos ou de renovação. As profecias podem ser vistas como um convite para que nos preparemos e evitemos os piores cenários. Muitos enxergam as previsões como destino certo, mas Nostradamus nunca afirmou que tudo estava predestinado. Ao contrário, ele alertava para as possibilidades e para os perigos que surgem com cada novo ciclo de mudança. Ele dizia que quando o velho mundo ruísse, um novo tomaria forma, mas o caminho entre o fim e o recomeço seria desafiador. Então, estamos prontos para seguir por esse caminho? Ainda temos chance de evitar os piores desdobramentos, mas isso exige uma transformação coletiva na forma como encaramos os problemas globais. Governos, empresas e cidadãos precisam agir unidos antes que desigualdade, guerras e destruição ambiental se tornem incontroláveis. Talvez as previsões de Nostradamus não sejam sobre eventos inevitáveis, mas sobre nosso potencial de superar tempos difíceis. Se existe uma lição a ser aprendida com suas palavras, é que a mudança é certa. Cabe a nós decidir se essa mudança será para melhor ou pior. Afinal, o futuro não está gravado em pedra. Ele depende das ações que tomamos agora. Nostradamus nos deixou sinais, mas o verdadeiro poder está em nossas mãos. Escreva nos comentários o que você acha. Estamos prontos para enfrentar esse desafio? E se chegou até aqui, inscreva-se no canal e clique no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir o que o futuro nos reserva.